Hoje, comemorando esses 4 anos de existência da Igreja Contemporânea, eu gostaria de falar da história de 4 homens. Homens que construíram uma nova história. Homens que mudaram a sua geração. Homens que no seu tempo estiveram bem à frente do seu tempo. Homens como nós que estamos aqui nesta noite, contemporâneos. Homens que aprenderam a viver por fé, aprenderam a enfrentar todos os limites e ultrapassá-los no poder do Espírito Santo. E para isso vamos falar de 4 homens de Deus, grandes homens de Deus, rapidamente. O primeiro deles um grande homem na nossa vida, na nossa história, chama-se Abraão. E abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18. Diz assim: Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Será a tua descendência, e sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele era poderoso para cumprir aquilo que prometeram. Esse é o primeiro homem que falaremos nesta noite. Assim como todos os outros, ele teve muitos motivos para desistir no meio do caminho, muitos motivos para não acreditar que ele seria pai de uma numerosa nação. Abraão teve que, naquele momento, enfrentar um dos grandes inimigos do homem, talvez o maior inimigo do homem, o tempo. O tempo na vida dele, o tempo humano, já havia passado. O Cronos, como falamos, como entendemos na Bíblia, já tinha passado. A história dele já tinha acabado, porque já é um homem idoso quando Deus o chama para viver uma grande promessa. Muitas vezes, pessoas acham que não podem viver determinada coisa porque já passou o tempo, já acabou a história. E aí Deus vem e mostra algo tremendo, que é o tempo de Deus, o chamado Kairos. E aí Deus fala, o seu tempo acabou, mas o meu tempo não acabou. E diz a palavra que Abraão creu contra a esperança. Foi exatamente o fato dele crer contra a esperança que fez com que ele mudasse toda a história de uma geração. A partir de Abraão, a família de Deus começou a ser conhecida e reconhecida enquanto povo de Deus. A partir de Abraão, uma nova história começou, porque ele creu contra a esperança, ele avançou contra aquilo que ele não podia avançar, ele foi avante em Deus porque cria que aquele Deus era capaz de cumprir exatamente tudo o que havia prometido. Além do tempo, Abraão precisaria de um grande milagre, porque a sua esposa, além de idosa, já avançada em idade, ela também era estéril. Deus precisaria fazer um grande milagre para mudar tudo na vida dele. E mesmo assim Abraão foi e continuou e creu e foi chamado amigo de Deus. Aquele que avança contra o impossível, aquele que muda a história do seu tempo, aquele que crê que Deus pode fazer grandes coisas, mesmo ele não tendo a mínima capacidade, esses são os que se tornam amigos de Deus. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui, talvez você tenha pensado até hoje, meu tempo já passou, meu tempo já acabou. O que eu tinha que viver, eu já vivi. Eu não posso viver mais nada, o tempo já passou. Deus está falando para você, olha, se você crer como Abraão,
eu posso mudar toda a sua história e fazer tudo novo. O que você precisa é ser contemporâneo, estar à frente do seu tempo. Se você está hoje aqui, foi porque nós entendemos que nós podíamos estar à frente do nosso tempo. Enquanto muitos diziam que nós não podíamos, que nós não tínhamos o direito de viver tudo isso que hoje estamos vivendo aqui, a gente disse não, a gente creu num Deus todo-poderoso, um Deus que faz muito além daquilo que pedimos e pensamos. E o segundo deles, que eu queria falar com vocês nesta noite, é José do Egito. E eu gostaria que você lesse aí, em Gênesis capítulo 37, 18. José é o segundo homem que mudou o seu tempo e fez uma nova história. Veja só. 37 a partir do 18. De longe viram e antes que chegassem conspiraram contra ele para o matar. E diziam ao outro: vem lá, quem? O sonhador. Vem lá, o sonhador. José, para viver o seu sonho, ele teve que enfrentar muitos desafios. José sonhava demais. As pessoas não gostam quando a gente sonha demais. Mas quando nós sonhamos em Deus, nós podemos mudar muita coisa na nossa vida. E na verdade José tinha sonhos que não eram apenas sonhos dele, eram sonhos de Deus. Como você está aqui nesta noite, é um sonho que não é apenas um sonho do ministério da igreja, dos pastores da igreja contemporânea, é um sonho de Deus. E, meu amado, se você começar a sonhar e entender que Deus pode fazer todas as coisas, basta Ele querer, basta você sonhar junto com Ele, você poderá viver grandes coisas na sua vida. E José teve que enfrentar muita coisa. A primeira coisa que ele enfrentou foi o ódio dos seus irmãos. Seus irmãos não queriam que ele sonhasse. Seus irmãos não gostavam dos sonhos dele. Sua família, representada ali por seus irmãos, o ultrajavam, o maltratavam. E a primeira coisa que ele enfrenta, junto com este sonho, é ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Muitas vezes a tua família não pode não te dar muito valor. Mas se você continuar e for até o fim, o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida. E diz a palavra que José, logo depois de ter enfrentado a escravidão, foi parar numa casa, Deus o prosperou, depois de tê-lo prosperado, a esposa do seu patrão levanta um falso testemunho contra ele, ele vai parar na cadeia. E mais uma vez parece que tudo para na sua vida, mais uma vez parece que os sonhos são frustrados. Mas quando nós entendemos que os sonhos de Deus podem ser os nossos sonhos, quando nós entendemos que Deus pode fazer grandes coisas através de uma pessoa pequena, uma pessoa que foi desprezada, rejeitada pela sua família, aí sim podemos viver grandes sonhos e grandes maravilhas. José entrou para a história, não como pai de muitas nações, como foi Abraão, mas José entrou para a história como o homem mais importante de todo o mundo conhecido no seu tempo. Porque ele era diferente, porque ele sonhava, porque ele cria nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que pode fazer grandes coisas, nesse Deus que hoje está aqui falando: olha, eu posso mudar toda a sua história, eu posso fazer você sonhar novamente. Existem pessoas aqui que já pararam de sonhar há muito tempo, já desistiram da vida, já estão cansadas, muitas vezes pelo desprezo, pela vergonha, pela rejeição da sua casa, como assim ele teve. Foi injustiçado na vida. Mas mesmo assim, se você crer, o Senhor pode mudar a sua vida como mudou a de José. O terceiro homem que nós falaremos nesta noite é Gideão. Em Juízes 6:13, diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas
que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e não nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei? Eis que a minha casa, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. O terceiro homem de Deus desta noite, Gideão, viveu em um tempo de muita opressão, um tempo em que Israel estava sendo deveras oprimido pelos povos vizinhos. Diz a palavra que Israel esqueceu-se do Senhor, deixou o Senhor de lado, abandonou os seus preceitos, e vieram muitos inimigos contra ele. Se você observar nas passagens seguintes, nas anteriores, se você estudar os capítulos que seguem, que antecedem, você observa quanta opressão. Diz Juízes 6:3 que, porque sucedia, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente subiam contra ele. Parecia que tudo estava contrário àquele povo e ele não tinha a mínima chance de vencer. E aí Deus fala para ele: olha, homem valoroso, homem de valor, eu sou contigo, não temas. Se eu estou contigo, tu ferirás aos midianitas, aos amalequitas, aos povos do Oriente, como se fossem um só homem. Mas não pense que tudo foi fácil, porque as coisas não são fáceis. Para nós hoje estarmos aqui não foi tudo tão fácil. Para nós termos passado todos esses 4 anos também não foi fácil. Noites acordadas, é choro, muitas vezes um desespero repentino. O que faremos agora, Senhor? Tu nos desamparou. E esperar o Senhor mover, agir em nosso favor, isso é algo quase que sobrenatural. E Gideão, para ser um homem que marcou o seu tempo, um homem que esteve à frente de todos aqueles outros que estavam atrás dele, de todo o seu povo que tinham parado no tempo, ele teve que enfrentar muita coisa. A gente vê no texto que lemos, o primeiro, que trata de Gideão, que na hora que o Senhor falou com ele, ele disse: como eu posso livrar? O que, Senhor, eu posso fazer? Porque o meu povo está todo oprimido. Eu vejo os profetas todos caídos em casa, sofrendo. Todas aquelas pessoas que muitas vezes tinham muito mais condições do que eu de vencer lá padecendo. E por que eu, como eu? E pior, a minha família, Senhor, é a mais pobre de Manassés. Eu moro num bairro que ninguém sabe que existe esse bairro. Eu tive uma família que foi pouco estudada, teve pouco conhecimento, uma família carente. Como, Senhor, tu pode mudar toda essa história e fazer de mim um grande homem? Sabem, nós precisamos acreditar mais no Deus Todo-Poderoso que está diante de nós. Se nós crescemos mais nesse Deus Todo-Poderoso, muitas coisas nós poderíamos fazer. Gideão teve que desafiar aquilo que era talvez o seu maior problema. Ele tinha baixa estima. Ele não se sentia uma pessoa de valor. Ele se achava uma pessoa que não tinha qualquer valor para Deus. Era uma pessoa qualquer. E mesmo assim, o Senhor pôde dizer: olha, eu sou contigo, homem valoroso. Se você crer, eu posso fazer com que você fira a cada midianita como se fosse um só homem. E Gideão também entrou na história como o homem mais influente do seu tempo. O homem que mudou a aliança do povo que estava longe do Senhor, fez com que todos voltassem para Deus, fez um renovo, um avivamento espiritual muito grande em todo Israel, porque Gideão também estava à frente do seu tempo. Gideão começou uma nova história, porque ele também era contemporâneo, ele sabia que ele poderia mudar todas as coisas se ele cresce naquele Deus. A partir do momento que ele começou a acreditar nisso, todas as coisas mudaram.
Eu não sei como é que você se sente também hoje aqui, nesta noite. Talvez você se olhe e você fala, como, Senhor, eu posso fazer alguma coisa? Como eu posso viver um milagre? Como coisas podem acontecer através de mim? Olha, tudo que estamos fazendo, porque acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso. Como poderíamos imaginar que um povo que se reunia num terceiro andar de um prédio antigo na Lapa poderia estar mudando toda a história de tantas vidas que hoje estão aqui? Tantas pessoas hoje que são parte da nossa história, e a gente vive uma mesma história, chora uma mesma história, se alegra com uma nova história a cada dia. O último homem desta noite, grande homem de Deus que estaremos falando, é de Davi. Davi enfrentou grandes coisas também. Veja em 1 Samuel 17. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo na cabeça, um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então nós seremos por servos. De repente, um grande desafio aparece. O povo de Israel teme, porque os seus inimigos apresentam um grande lutador, um gigante. Como todos os dias enfrentamos, encontramos gigantes, encontramos obstáculos, dificuldades, pessoas que muitas vezes farão com que a gente pare em determinado momento, a gente pare no tempo. E esse quarto homem, ele crê que ele pode ir além. E na hora quando ele vê a afronta, ele fala, não, mas eu posso mudar essa história. Quando ele viu o povo dele sendo oprimido, ele falou, olha, eu posso fazer com que tudo isso acabe. Porque a gente não vai lá e enfrenta esse gigante. E ao contrário de todos aqueles lutadores, homens de um grande exército, ele falou assim, eu posso fazer isso. E naquele momento, Davi enfrenta a sua inexperiência, enfrenta aqueles momentos em que a sua família o tratava tão mal, porque, não sei se vocês lembram dessa parte, mas quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, o pai de Davi apresentou todos os filhos, menos a Davi. E o profeta falava, mas não tem mais um filho? Você não tem mais outra pessoa, porque o Senhor está me mostrando, não é esse. Ele, eu tenho um filho que está lá por detrás das malhadas. E diz a palavra que o Senhor tirou Davi por detrás das malhadas. Talvez você esteja na sua família como o sem valor, aquela pessoa que não teria muitos talentos, aquela pessoa que talvez seria o desgosto da família, a vergonha da casa. Mas quando o Senhor te escolhe, Ele muda toda a sua história. Hoje nós temos alguns familiares aqui, algumas mães que nos acompanham, mães que lutam junto com os seus filhos. E recentemente, há poucos meses, minha mãe que também está aqui, ela disse, Marcos, quando você me falou que era gay, a primeira coisa que veio no meu coração é, ele vai sofrer muito. Como muitas mães também pensam, naquele primeiro momento, que seus filhos vão sofrer demais. Vão sofrer preconceito, vão sofrer vergonha, não terão um lugar na terra, viverão como oprimidos, escondidos, escondendo tudo o que é, escondendo o que faz, como se fosse algo feio, algo monstruoso, como o fato de simplesmente ter uma orientação sexual diferente fosse algo
que merecesse vergonha. E ela falou comigo, a gente estava sentado na cama, a gente tem uma vida muito corrida, a gente não tem muito tempo, né? Eu, o pastor Fábio, os pastores sabem bem disso, porque eles também não acabam não tendo muito tempo para suas famílias. E ela me falou assim, mas Marcos, eu pensava que você ia passar por tanta vergonha, vexame, mas ao contrário de tudo isso, todas as pessoas que vêm falar comigo a seu respeito, vêm dizer, parabéns, Thelma, pelo seu filho. Parabéns, porque ele tem feito uma nova história, tem mudado vidas. Hoje a gente pode ver um ministério, uma igreja crescendo e ele sendo um referencial de vidas no seu tempo. Se você é contemporâneo, meu amado, espere por grandes coisas. Se você é um contemporâneo, não se conforme com algo que lhe disseram, com um estigma que talvez tenham colocado sobre a sua vida, de vergonha, de medo, de ser sem espaço, de viver uma vida ultrajada na solidão. Você pode ir muito além, se você crer nesse Deus que muda a história. E tanto é assim, que a primeira coisa que o Senhor Jesus fez quando esteve aqui, além da salvação, foi começar um novo tempo. Jesus dividiu a história em duas. Antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor Jesus também esteve à frente do seu tempo. E pelo contrário, Ele mudou todo o tempo. É a esse mesmo Jesus que todos esses 4 homens de Deus que falamos nesta noite, reverenciando a esse Jesus, que eles puderam mudar toda a sua história, mudar todo o seu estigma, enfrentar todos os gigantes que haviam lhe aparecido. Talvez o seu maior gigante hoje seja um preconceito. E graças a Deus na Igreja Cristã Contemporânea nós estamos acertando em cheio com pedradas na cabeça do gigante do preconceito a cada dia. Se você está aqui, você tem que ter a certeza de que você tem um lugar no reino de Deus. De que você é uma pessoa especial, de que você é um escolhido por Deus. Davi, de rejeitado pela família. Davi, de menosprezado por sua família. Entrou para a história como rei, um dos melhores reis de do seu tempo. E não apenas isso. Eu creio que o melhor título que ele poderia receber é que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele esteve à frente do seu tempo. Porque ele não olhou para o que as pessoas diziam para ele. Ele não acreditou naquilo que homens e mulheres marcavam a sua vida, mas ele preferiu escolher e ouvir do Senhor o que o Senhor tinha guardado para ele. Ele preferiu ouvir do Senhor o que ele poderia fazer na sua história e no seu tempo. Vamos nesse momento ficar de pé. Eu gostaria que você estivesse pensando um pouco nesses exemplos de homens e mulheres que mudaram a sua história. Homens que não se conformaram com a sua pequenez, homens que não se conformaram com o fato de terem um dia na vida sofrido vergonha, sofrido medo, sofrido calúnias, que não tiveram medo de ser escravizados em determinado momento injustamente, porque sabia que no momento certo Deus agiria em seu favor. Curve a sua cabeça, porque hoje é a noite das grandezas de Deus. E talvez aquilo que você esteja esperando nesse dia de festa pode acontecer. O Senhor Jesus, quando visita um lugar, Ele visita para mudar a história. E hoje eu gostaria que você começasse hoje uma nova história com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, porque cremos, ó Pai, no Teu poder. Cremos que esta unção de mudar, ó Pai, o tempo, esta unção, Senhor, de mudar todo um estigma, esta unção, Senhor, de ser contemporâneo, esta unção, Senhor, de mudar todo um histórico
de destruição, de medo, de vergonha, de solidão, está sobre nós. Pai, eu creio que nesta noite, grandes coisas Tu estás fazendo. Enquanto estamos aqui, Senhor, ministrando a palavra, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo, Senhor, libertas, pessoas estão voltando a sonhar, milagres, Senhor, internos estão acontecendo, ó Pai, de uma maneira muito tremenda. Deus, abençoe a cada vida, a cada família e a cada coração aqui. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, fale assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu começo a Tua história, eu começo uma nova história contigo, em nome de Jesus.